é contra as potestades no ar, né? Que impede, pastor. Ela impede. Então, essa semana ainda, eu não gosto assim de estar falando no ar, mas é que a gente está no assunto. Eu estava ali, eu estou trabalhando à noite e dormindo, né? Calor danado. E aí, de repente, veio na minha cabeça aquele sonho que dois soldados dentro de uma delegacia, eles estavam ali, aquela multidão de gente querendo invadir aquela delegacia. E disse que eu chegava, pastor Resman, pegava um revólver, assim, engraçado a gente falar, né? Diz que eu dava tiro, eu não acertava ninguém, mas eu amedrontava o povo, né? E aquele povo querendo pegar aqueles dois soldados. E aí eu fui para aquele soldado e procurei assim, por quê? Que tá só vocês dois aqui nessa delegacia, parece que tinha muita polícia aqui. Eles falaram assim, olha, não tem ninguém querendo trabalhar mais. E eu vi aquela multidão assim, aquele povo querendo invadir, sabe? E aí eu falei para eles assim, não, eu vou estar. Eu não falei para eles, eu pensei comigo, eu vou ajudar vocês. E só que quando eu olhava para o povo, eu via, pastor, Deus parece que abria a minha visão e eu via um vulto assim, sair de uma pessoa e entrar no outro. E vinha para cima do soldado. E aí eu ali naquele sono, eu levantei minha mão, né? Até minha esposa, lá em casa, a minha esposa, a Cleia, eu acordei gritando, né? Eu peguei, levantei a mão para cima assim, e assim, engraçado jeito de falar, né? Eu levantei a mão para cima e repreendi ali. Eu falei assim, olha, em nome de Jesus, seja liberto, curado e salvo pelo Espírito Santo. Aí disse que aquela pessoa caiu no chão, ficou desse tamanhozinho assim, ó. Não, coisa da cabeça da gente parece que... E aí foi acalmando aquela coisa assim, ó. Então assim, às vezes, pastor, a Bíblia mesmo fala, não é eu que estou falando, é muito chamado e poucos escolhidos. Então, o que eu quero dizer nessa tarde com isso? É um despertamento para mim, né? Para os ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, né? Às vezes, tem tantos soldados aí, pastor, na luta, na batalha, nos missionários, né? Às vezes pessoas que estão, às vezes, vamos dizer, não está só porque está com Deus, né? Tem um exército. Mas assim, eu quero dizer, carente de um irmão, né? Carente de uma palavra. E eu fico, assim, às vezes, eu fico grato a Deus para Deus ter me dado esse despertamento. Eu levo como um despertamento para mim, né? E essa tarde, pastor, com essa palavra, eu vejo assim, às vezes a gente tem que levantar, né? Às vezes a gente fica muito sentado espiritualmente, né? Quieto, Deus te dá visão, te dá revelação, e às vezes você fica ali, sossegado. Isso. Não fala nada, né? E às vezes a gente tem que tomar essas atitudes, não pode deixar os tempos passar, porque a morte chega e às vezes pode chegar o dia que Deus pode requerer isso da gente, né? Fala assim, ó, você teve do lado, você teve lá, né? Por que não pregou a palavra, né? Então, a palavra pregada, ela não é só assim, de trás de microfone, né? Às vezes no púlpito, né? Ou uma palavra assim, que edifica, às vezes uma pessoa tá lá no fundo do poço, né? Às vezes, eu lembro da história de Davi, isso é 2 Samuel, capítulo 9, né? Davi tinha feito uma aliança com João, 1 Samuel, capítulo 20, essa aliança. E passa-se uns anos, e aí Davi, eu creio que ali Deus desperta Davi olha assim e fala assim, ó, já no 2 Samuel capítulo 9, ele fala assim, olha, não tem alguém aí da casa de Saul que eu possa te restituir? Às vezes Davi podia falar assim, eu vou matar, porque eu sou o rei, né? Eu posso, sobrou alguém da casa de Saul para matar. Não, mas ele falou assim, olha, sobrou alguém que eu possa restituir? Porque Davi estava com o coração segundo Deus ali, coração de Deus. A palavra ali foi de Deus. Não foi carnal, né? Quando a palavra ela é de Deus, né, ela vem direcionada de Deus, então ela vem com misericórdia, mansidão, temperança,
né, pastor? E eu vejo muito isso, né? Quando a pessoa está lá no fundo do poço. Eu gosto muito de ter irmãos, pastor, que é firme, sabe? Toda vez que você vai falar com ele. Eu estava um dia desse ali no campo, lá na usina, lá no fundão, topei com o irmão, ele trabalha de patrola. Ele falou assim, irmão Demilson, nós está faltando firmar. Nós tem que ser firme. O patroleiro lá, né, falou para mim, tem que ser firme. Né, o soldado ele tem que ser firme. Ele falou e fechou para mim, sabe? Ele não ficou rindo, não. O soldado tem que ser firme, não pode ficar de cabeça baixa, e tem que levantar a cabeça. Não assim, altivez, mas assim, através do Espírito Santo, através da longanimidade, né? Mansidão, mas ser firme, né? Eu fiquei assim maravilhado daquelas palavras. Eu não falei nada para ele na hora. Eu falei assim, moço, que sabedoria que aquele irmão teve para falar comigo, rapaz. Eu peguei e falei assim, mas que coisa, rapaz. E eu pensando, não, vai vir uma palavra, não, irmão, você tem que... Não, rapaz, você tem que ser firme, sabe? Às vezes vem uma palavra assim para poder despertar a gente, né? E assim, outra coisa, pastor, não só fugindo dessa palavra, mas eu vendo o senhor aqui trabalhando na rádio e aquela alegria falando com os irmãos, e eu vejo, pastor, um grande assim despertamento também através do senhor. E Deus usa o senhor para falar com muitas pessoas que às vezes o senhor não está nem sabendo, porque é uma rádio que o senhor não vê. A pessoa ouve, né? Porque o que eu estou falando isso para o senhor nessa tarde não é para se engrandecer a pessoa do senhor. Eu falo como testemunho vivo, né? Eu estava em Perolândia, eu não era crente, eu trabalhava, eu sou motorista, eu trabalhava com um caminhão lá em Morro Vermelho, naquela época nem usina tinha. Eu estava com um caminhão parado, dia de sábado, passando por dificuldade, aquela luta, nem telefone eu tinha naquela época. O senhor sabe, o senhor conhece essa época. Então, de repente, eu resolvi ligar uma radinha bem fraquinha do caminhão. Pegou lá em Altaraguaia. O lugar que eu estava, pegou Altaraguaia. Bem meio-dia. Assim, por isso que eu gosto muito de falar isso para quem trabalha nessa área. E eu não estava falando nem nada, eu só liguei a rádio. Era a rádio no caminhão mesmo, né? Não tinha essa tecnologia de hoje. Eu liguei a rádio ali e Deus falou através daquela irmã ricamente comigo. Não, ela falou assim que eu fui em lágrimas lá sozinho, né? Eu fui em lágrimas. E assim, ela falando assim, eu creio que ela nem sabe, ela nem sonha quem é eu. Era uma mulher, uma irmã, né? Ela falou assim, você que tá aí sozinho, na fazenda, tá às vezes dentro de um caminhão, e tá assim. Não, quando eu vi, eu tava em lágrimas. Você não é crente, chega mais para perto de Jesus, Deus tem um projeto na sua vida. E eu, assim, meio desconfiado, falei assim, será que ela tá me vendo, né? Que eu não era crente, eu não entendia, né? Aí eu dei uma olhada, assim, tirei a cabeça do caminhão, fui olhar na lateral, assim, do caminhão, a ver se não tinha ninguém me olhando, né? Olha pra você ver o nível de desconfiança do ser humano, né? E Deus usando ela, né? Não, Deus purinho. Ela fala assim, olha, você está passando por isso. Não que você não vai melhorar assim a parte que às vezes do seu sofrimento, mas o Cristo que eu sirvo, ele vai te confortar, te consolar. Não, você tinha que ver. Então assim, eu vejo, pastor, às vezes tem pessoas que estão longe daqui, ou não sei, ou dentro da sua casa, oprimido pelo mal, pelo o inimigo. E às vezes o senhor naquela alegria e pregando a palavra de Deus, às vezes a pessoa nem sabe o que é crente, mas acha esse aplicativo passando pelas internet e clica ali bem na hora que o senhor está falando e Deus usa o senhor para falar com essa pessoa, né? E aí essa pessoa levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Não, Deus tem um projeto. Então, eu passei por isso, né? Eu falei, eu mesmo, né? Eu passei longe daqui, aquela dificuldade. E eu não conheço essa irmã, né? Eu sei que essa rádio é de Altaraguaia, naquela época ainda, nem me lembro, acho que foi 2004. Muitos anos já, 2004.
E eu vi Deus falando ali, né? Então, assim, nessa tarde, essa palavra que eu deixo para todos aqui, né, da Rádio Graça e Paz, né, independente da situação que a gente tá, né? Assim, o que manda é levantar. É levantar. Eu vejo assim, pastor, tantas pessoas que riem, né? Eu falo porque eu ando muito no meio de muitas pessoas. Pessoas que riem, às vezes conversam, mas só que no fundo ela tá amargurada, ela tá triste. Ela ri com o rosto, mas no fundo ela tá triste. Essa palavra nessa tarde eu quero deixar para essas pessoas, pessoas que estão achando que estão só, né, desleixado num canto, mas nós temos um Cristo, né, Jesus, ele não dorme, né, não dorme, ele é um Cristo. Tem um salmo, acho que é Salmo 121, ele fala assim, ó, quando você estiver nessa tristeza, nessa amargura, nessa batalha espiritual, você fala assim, ó, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não tem outro socorro, não tem, a não ser de Cristo Jesus. Eu estava, esses dias agora, eu vendo um congresso de irmãs, e eu estava sozinho, né, lá, minha esposa trabalhando, meus meninos, o Tiago dormindo, e eu vendo aquele congresso ali, assistindo, pastor, e aquele povo não falava, aquele povo só chorava, era congresso, né, e aquele choro, e eu vendo, quando eu dei por fé, eu tava com aquela cheia da graça de Deus, chorando também, né, por mais que já foi uma coisa que já passou, mas é uma coisa, é uma chama do Espírito, né, é uma chama do Espírito. Então hoje, pastor, nesses dias atuais, a gente vê muitas pessoas desagarrado, mas Cristo é uma pessoa que ele deixa 99, ele deixa 99 lá no aprisco e vai atrás de uma que ficou desgarrado. Cristo Jesus é assim, ele vai lá, né? Porque ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Nessa tarde você, quem sabe, você está angustiado, calorão, fadigado, aquele trabalho, aquela angústia, anda para um lado para o outro na sua casa, mas a palavra que eu tenho é essa. O Espírito Santo, ele é tão lindo que ele se impulsiona a gente falar, pastor. A gente às vezes quer segurar, mas ele impulsiona, né? Às vezes a pessoa pega o telefone, vou ligar para fulano, vou passar... E aí acaba que no fim que não manda e fica com vergonha. Mas o que eu penso assim nessa hora? É o Espírito Santo querendo falar com você. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ora seu pai em secreto. E aí a resposta vem de Deus. E eu vejo assim Deus agindo, pastor, quando a gente está nessas, às vezes nessa luta, essa angústia. Muito obrigado, pastor. Tem hora que a mente da gente até... Mas eu vejo assim, uma hora que Deus quer te chamar para a pessoa levantar, né? Porque talvez está deitado, né? Eu tô aqui, ninguém tá me vendo, eu tô quieto no meu canto. Aí começa a ficar com essas angústias, né? Deus permite essas angústias para poder ele te despertar e ele poder falar no seu profundo, no seu coração. Levanta, levanta, e a pessoa vai assim, depois que ele levanta, ele fala, eu vou ter com meu pai. Porque o pai, pastor, ele tem veste nova, ele tem a sua festa, né, o bezerro cevado ali, tem sandália. Ontem eu estava meditando essa palavra, sandália, né? Eu pensei, sandália, que coisa linda, né? Preparação do evangelho, da paz, da graça, né? As vestes, né? Talvez aquelas vestes que nós está com ela, às vezes tá uma veste já rasgada, assim, meia, né? Mas aí ele pega e veste nós espiritual com a veste nova. Às vezes, pastor, você está naquela ira danada, quando você topa com Cristo assim, você cai por terra e já levanta um homem novo. Jacó, ele estava esperando Esaú, ficou no Vale de Jaboque, só sabe da história, ali lutou com ele a noite inteira, né? E quando ele falou assim, agora eu vou
agora eu vou lutar com meu irmão. Meu Deus do céu, que luta. Que eu vou, eu penso comigo, né? A Bíblia não fala. Que eu vou falar pro meu irmão quando eu topar com ele? Meu Deus do céu. Mas não, através daquela preparação que ele fez lá atrás no Vale de Jaboque, Cristo Jesus ali, Deus foi lá no coração de Esaú, conversou com Esaú, falou, é que você vê meu servo ali e tal. Quando chegou, que topou, que Jacó, com aquela humildade de Deus, né? Com aquela humildade de Deus, não do homem, né? Tratando ali, né? Meu Senhor e tudo. O que ele fez? Ele pulou do cavalo e abraçou. Então, assim, às vezes, a gente tem que estar na presença, a gente tem que levantar e estar na presença do Pai, porque esses tipos de coisa aqui que a gente vê, só vem de Deus, ela só vem de Deus. E tem hora que a gente precisa muito, né, pastor? Nós homens, os dias atuais, né, o povo, aquela correria do dia a dia, né? Às vezes fala assim, não, Demilson, mas o povo está muito violento e tal. Eu olho assim, lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos aqui, me fugiu a memória, Estevão estava cheio do Espírito Santo, o coração explodindo, levantou desde as escrituras pregando para aquele povo, e a Bíblia fala que quanto mais ele falava, mais o ranger de dentro daquele povo. A ira, né, o inimigo, o mal, ele quer nos cercar, quer calar sua voz. E aí o que Estevão fez? Ele só pregou. Esses dias eu ainda estava lembrando, senhor. Eu estava falando, eu falei assim, rapaz, um dia o pastor Rosivão pregando lá na congregação, eu não lembro o ano aqui, já faz muitos anos. Ele dando um ensino lá na congregação, tinha 2 pessoas sentadas lá, não sei se você vai lembrar da época, só estava pregando lá assim, de repente a pessoa estava visitando, né? A pessoa caiu lá atrás no último banco, continuou pregando e ela levantou, depois de seu pregando, ela levantou. O poder da palavra, né, pastor? O poder da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus. É Ele que nos dá vida, nos purifica, nos levanta. E, para resumir, pastor, o senhor falou do presbítero irmão Agostinho. O senhor falou aqui sobre o irmão Agostinho. Quando eu cheguei na igreja, eu tenho um testemunho dele. Eu tinha aquele fervor assim, eu vi os irmãos batizados no Espírito Santo, e eu falei assim, mas como é que é, né? Eu era bem novo, chegar, né? Como que faz? E eu escutava o pastor falando, né? Ó, tem que buscar, tem que orar, tem que consagrar. E eu pensava, e eu começava a buscar, né? Mas quando foi um dia, o Espírito Santo, ele nos testa. É verdade. Assim, mesmo novo na fé, ele falou no meu coração. Eu vendo o presbítero irmão Agostinho lá sentado no púlpito, eu não sei se ele lembra dessa data. E assim, um povo meio fervoroso, e eu peguei e levantei, né, assim, eu senti no meu coração assim, vai lá e abraça, eu não conhecia ele direito, vai lá e abraça aquele irmão. E eu pensei assim, mas será que eu tô ficando doido, né? Se eu for lá eles me repreender, mandar eu descer, eu pensava assim, né? Mas eu dei ouvido, né? Eu peguei e falei, vou lá. E ele sentado na cadeira ali, não sei se ele estava de cabeça baixa, não lembro mais. Eu pedi ele para levantar, né? Ele levantou e eu dei um abraço nele. Ele me deu um abraço também, naquela época. E ele me abraçou forte ali. E eu pensei, já vou ser batizado agora, né? E nada. Mas, assim, começou por ali. Não foi muitos dias, não. Eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Então, assim, Deus nos testa. Às vezes Ele pede a gente para fazer alguma coisa, né? Para ver se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, né? E foi tão glorioso, pastor, quando eu tive aquele batismo, né, no Espírito Santo, né? Foi 2009. O senhor estava aí na igreja aquele dia, foi um fervoroso danado, né? Então, Deus é lindo, né? E só resumindo, pastor, aqui. Então, assim, esse jovem, ele prefigura muito nossos dias atuais. Pessoas que estão distanciadas, pessoas que estão, não assim, que talvez pecou, né? Pecadores nós somos, mas assim, talvez a pessoa distanciou, foi ficando fraco, desnutrido, né? Desnutrido pela palavra, pela oração, e foi ficando para trás, né?
E assim, nessa tarde o que eu quero te passar é que Jesus Cristo, 15 de Lucas, e primeiro versículo, Jesus põe assim 99 e vai lá onde é que você está nesse momento e pega e fala, pega você ovelha, fala, ó, você é ovelha, pega você, cura suas feridas, né? Joga nos seus ombros, porque João capítulo 10 fala que as ovelhas do Senhor, ele ouve a sua voz. Ela ouve a voz do seu pastor, né? E elas me conhecem. Eu conheço elas e elas me conhecem. Então, nessa tarde maravilhosa, eu deixo essa palavra para você. Levantar-me-ei e ter com meu Pai. Tá bom? Eu agradeço, pastor Rosivan, nessa tarde, viu? Pela oportunidade de estar aqui. Tem muitos dias que a gente às vezes não fala, né? E às vezes a gente fica meio, né, enferrujado, né? Mas eu agradeço a Deus, viu? Amém. A oportunidade que o Senhor me deu aqui. Amém. É muito rico, tanto para mim, para o meu ministério, como para a minha vida espiritual. Tá? Que Amém. Cristo Jesus continue abençoando o Senhor, usando o Senhor através dessas plataformas aí, né? Muito Graças obrigado e eu agradeço, e a paz do Senhor e uma ótima tarde para toda a igreja e aos ouvintes da Rádio Graça e Paz. Amém, glória a Deus. Nós ouvimos aí, presbítero irmão Ademilson, Cidade de Mineiros, Assembleia de Deus Missão, ali no setor Bairro Divino e Espírito Santo, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Palavra digna de toda aceitação. Eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Ademilson, foi companheiro nosso durante 6 anos que estivemos ali dirigindo o Bairro Divino e Espírito Santo, né, irmão Ademilson? E o senhor nos acompanhou, nos ajudou tanto ali o nosso ministério. E eu acabei esquecendo, pastor, mas o que eu queria falar, eu acabei esquecendo. Mas vou resumir aqui, rapidinho, porque senão depois eu vou ficar devendo. Amém. Eu não sei que dia que eu volto. Para todos aqueles ouvintes, nessa tarde, que me ouve, ou que vai ouvir, através das plataformas, o pastor Rosivan, ele estava pastoreando lá a congregação, e às vezes ele teve uma época que ele passou uma dificuldade. Teve muito cheio, mas teve uma época que ficou assim meio vazio um pouco. Foi. Luta, né? Foi. E eu levantei e pedi ele, não sei se o senhor lembra, falei assim, o senhor quer que eu ajude aí? Não sei se o senhor vai lembrar. O senhor lembra? Eu lembro. Então, e começou por ali. A minha jornada de obreiro começou por ali. Enfrentei muitas batalhas, muitas lutas. E chegou um dia que o pastor estava orando a Deus e eu comecei a passar mal, sabe? Uma coisa esquisita, né? O senhor estava orando e eu não sabia que o senhor estava nesse propósito. É isso aqui que eu quero falar. Certo. O senhor estava num propósito e eu não sabia. O senhor não falou para mim, acho que o senhor comentou com a esposa do senhor. Não sei, eu acho também. E eu comecei a passar mal, fiquei aquela semana angustiado, passando mal. O senhor acredita que a gente fala aqui, mas tem pessoas que, no meio assim de qualquer lugar que tiver, eles são crentes. Crente. Firme, né? Firme. Com um propósito firme. Isso. Dia de sábado, vai fechar com chave de ouro aqui agora. Dia de sábado, eu passando mal, fui pra fazenda ali em Perolândia, no meu sogro. E quando eu cheguei no posto 71, 11 horas do dia, aquela ruindade, aquele peso assim. Um rapaz foi abastecer meu carro. Ele falou, o que você tá sentindo? Eu falei, rapaz, eu não tô muito bem não. Eu trabalhei a noite inteira, deve ser sono. Ele apontou o dedo assim em mim e falou assim, olha, não é sono. É o que Deus tem para você é maior do que o inimigo quer te derrubar. Meu Deus. Tremendo. E eu olho, irmão, isso era 11 horas, abastecendo meu carro, cheio de motorista, no meio de todo mundo. Não estava dentro de igreja, não. Ele apontou o dedo assim em mim, assim, aí. Eu estava de um lado do carro, ele do outro, ele abastecendo. Ele falou assim, ó, em nome de Jesus, esse laço está derrubado por terra agora. Meu Jesus da glória. Para a glória de Deus. E não tem mais uma coisa, para fechar com chave de ouro. Daqui uma semana Deus vai te entregar algo na sua mão. Meu Deus. Você não sabe, mas tem alguém que está com propósito no coração e vai te entregar. É de Deus, pode pegar. Meu e eu fui para Perolândia. Quando eu cheguei, um dia lá na congregação, o senhor falou assim, irmão Ademilson, eu nunca trabalhei com isso. Mas eu senti de Deus chamar o senhor. Naquela época eu era cooperador, né? Como sou até hoje, né? Certo. Mas naquela época eu servia lá como cooperador. O senhor falou assim, ó, eu senti de Deus pôr o senhor aqui para
você me ouvisse. Eu falei, meu Deus do céu. Não sei se você vai lembrar disso, né? Então, Amém, assim, resumindo essa lembra, palavra aqui, era rapaz. isso aqui que eu queria deixar. Meu Deus, Propósito, Deus né? faz, Se eu né? tinha aquele propósito e eu, com aquela coisa ruim, né? E Deus avisou pro senhor, Aviso, né? não, e o que eu fiquei Amós- encabulado, que o homem não tem ligação com nós, o homem é de Amós- outro ministério. Amós capítulo 3, versículo 7. E assim farei conhecer aos meus profetas, né? Mais ou menos assim o que está escrito lá. Deus fará trazer conhecimento aos Não, profetas, né? só pra você ter uma noção, eu fiquei constrangido assim na hora, né? Amém. Porque não era uma igreja, né? A gente é Glória acostumado a na Deus. igreja, né? Claro, No meio de um pátio, de um posto cheio de motorista. Meu Você não Deus. vê ninguém, é só. Ele falou assim, rapaz, tá repreendido, cai por terra tudo em nome de Jesus. Meu Você acredita que eu Jesus. saí melhor daquele lugar? Eu creio Rapaz, em nome de Jesus. caiu aquela carga e eu saí glorificado. Mas saí Amém. cheio do Espírito Santo. Foi um dia muito glorioso. Eu chorei Glória o dia a inteiro Deus. aquele dia. Amém. Foi glorioso. E aí a vida, naquele dia, naquele momento, a tristeza saiu mesmo. Foi né? embora. É Quando bênção. Deus fala é diferente. Graças a Deus. Muito bem, nós chegamos ao final do programa Louvores do Coração. Nós queremos agradecer a todos os ouvintes que estão conosco. Deus abençoe, muito obrigado, um ótimo final de semana. Lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, nós temos a nossa Santa Ceia, todos os irmãos do Ministério Missão aqui de Mineiros, a nossa grande ceia amanhã. Não se esqueça, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos presentes novamente para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe você de perto, você de longe, você do estado de Goiás, da cidade circunvizinha de Mineiros, do nosso Brasil e fora do Brasil, nossa paz do Senhor, e fica em paz em nome de Jesus. Nós vamos deixar uma linda canção, mas nós vamos agradecer a Deus em oração, e eu quero deixar essa oportunidade mais uma vez com o presbítero irmão Ademilson para orar por nós, irmão Ademilson, orar pelos rádios ouvintes. Quem sabe pode ter alguém que está nos ouvindo ou que depois vai ouvir também através do Facebook aí, que está gravando, nós estamos fazendo a gravação, depois nós vamos pôr também no YouTube, alguém que venha ouvir ou que já está ouvindo e que quer reconciliar ou às vezes aceitar Jesus, é uma oportunidade para você que está do outro lado, não é? Oportunidade. Amém. Apenas Glória você tem que reconhecer, apenas você tem que arrepender, mudar de vida e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida e me dá direito à salvação, pois a partir de agora eu te aceito e te sirvo. É isso, aleluia, né, irmão Ademilson? Para a glória de Deus. Eu costumo dizer, como a Rádio Marumbi, já terminando aqui, a Rádio Marumbi, Novas de Paz de Curitiba, a melhor rádio do Brasil aqui, evangélico, uma das melhores rádios. Mateus Dias dizia assim: eu sei que na eternidade Deus vai revelar vidas para nós que aceitaram a Jesus através da rádio, que nós nunca ficamos sabendo, só na eternidade. Eu creio que na eternidade esse sistema de comunicação vai ter santos que vamos encontrar na eternidade dizendo: eu aceitei Jesus através da rádio, graça e paz e do programa Louvores do Coração, você não sabe. Para a glória de Deus. Amém. Pode orar, irmão Ademilson. Deus abençoe a todos. Nessa tarde vamos fazer uma oração. É você que me ouve nesse momento. Aonde você estiver, né? Talvez você está num lugar. Pode só fechar o seu olho, ou se você não puder, só concentre na oração. E eu tenho certeza que se você for obediente, né, levar o seu sentimento a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é uma pessoa que ele pode te visitar, a sua casa, o seu lar, o seu casamento, né, te restaurar. Você está fraco, ou você que está alegre, você que está triste, Jesus pode te visitar nessa tarde através do Santo Espírito. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te apresentamos aqui nessa tarde, Senhor, a cada um que nos ouve ou que vai nos ouvir. Visita os lares, as famílias, as crianças, os jovens, aqueles soldados, papai, que estão na batalha, estão oprimidos,
Quem sabe fora do país, fora do estado, na cidade de Mineiros, não sei, aonde estiver, Pai, com a tua graça, com a tua paz, o seu revestimento, Senhor, como foi ali, ó Pai, no dia, Senhor, do profeta Eliseu, que ele estava ali, ó Pai, acampado, chegaram aqueles soldados e rodearam ali a cidade, ali o seu servo ficou olhando, papai, pensando que seria uma dificuldade, mas o profeta, ele tinha uma visão de Deus, ele olhou, falou assim, olha, abra os olhos desse servo. Sim. Quando ele olhou, ele viu carro e carruagem de fogo. Então que nessa tarde esses carros, esses cavaleiros, esse fogo consumidor, que ele possa estar ao redor de você, que tem o temor de Deus, o Santo Espírito de Deus, as águas profundas, aquelas águas do Espírito Santo, que possa ir através de você, nesse momento, nessa tarde, você que me ouve e que está querendo se desesperar neste momento, que o Santo Espírito de Deus te visita e que caia todo mal por terra e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero que você, para a bênção apostólica, nós ministramos nesse exato momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos diz... Amém. Está terminado em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui. Até segunda-feira nós temos encontro marcado novamente. Lembrando que hoje, a partir das 20 horas, você tem um programa das Intercessoras do Reino, que é o seu culto semanal aqui pela Web Rádio Graça e Paz. Deus abençoe a todos. O nosso abraço, nosso carinho. A paz do Senhor, irmão Ademilson. Quero cumprimentar também. Já está aqui no estúdio o irmão Charles. Chegou bem no finalzinho. Cumprimentar ele com a paz do Senhor. Deus abençoe. Era bom se tivesse posto o microfone aqui, né? Fica com Deus. Deus abençoe. Deixa você a canção Thalita Santos. Foi Ele. Para a glória de Deus. Ademilson, mais uma vez, que o Obrigado. Senhor te recompensa em nome de Jesus. Eu que agradeço. Amém. Glória a Deus. Quem foi que deu sua própria vida, sarando as nossas feridas, dando perdão? Quem foi que mesmo ao terceiro dia ressurgiu nos dando vida e a nossa salvação?